Palavra de hoje nós vamos ministrar sobre o tema, dentro da série Servir, o tema específico chamado Os Muitos Senhores. A Bíblia nos ensina que existe uma possibilidade de que diante de nós existam muitas opções de situações que podem determinar senhorios sobre a nossa vida. Como estamos falando de servos, todo servo só é um servo porque ele se coloca debaixo de um senhor, porque ele está submetido a um senhor. Em Atos capítulo 2, versículo 36, esse versículo é como uma frase que pode resumir toda a obra que Deus fez por meio de Jesus. Para você se contextualizar um pouco, quando os discípulos ficaram sem a presença de Jesus, porque Jesus morreu na cruz, depois ele ressuscitou ao terceiro dia, e apareceu por um período de 40 dias a vários discípulos nessa terra. E depois eles tiveram uma visão que está descrita em Atos capítulo 1, em que Jesus foi elevado aos céus e agora a missão estava na mão deles, dos apóstolos e dos discípulos de Jesus, que também, além dos apóstolos, tinham muitos discípulos. E naquele meio tempo, durante aqueles próximos dias, nos próximos 10 dias, 120 destes discípulos de Jesus estavam reunidos juntos em Jerusalém. E a Bíblia narra em Atos capítulo 2 que no mesmo dia da festa judaica, chamada festa de Pentecostes, em que viam judeus que estavam espalhados por toda a terra, por todo o Império Romano, eles faziam então uma peregrinação para Jerusalém, para estarem lá adorando a Deus nessa festa que era prescrita na lei de Moisés, chamada de o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Nesse dia tinha um grupo de discípulos, 120 discípulos, reunidos numa casa, num lugar amplo, particular, orando e buscando o Senhor. E naquele momento, naquele ambiente, a Bíblia diz que pela primeira vez o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre eles de uma forma única, marcante, e que selou o início da vida da igreja. A igreja começou pelo ministério de Jesus, mas de fato, igreja como nós fazemos hoje, é quando nós, os que creem em Jesus, assumem a responsabilidade de liderar esse corpo, de fazer acontecer os seus milagres, de carregar a sua presença, de trazer o seu ensino, de fazer discípulos em todos os lados. E o início da igreja está descrito aí em Atos capítulo 2. E naquele momento chamou a atenção de milhares de pessoas que estavam em torno daquele ambiente em Jerusalém, onde os discípulos estavam reunidos. E quando aquelas pessoas se aproximaram e perceberam que algo de Deus estava acontecendo, que algo milagroso estava acontecendo ali, eles se reuniram e pararam para ouvir o que aqueles homens tinham a dizer. Então o apóstolo Pedro, que naturalmente se levantou como um líder no grupo dos apóstolos, daqueles 12, agora sem Judas, 11, que haviam seguido Jesus de perto pelos 3 anos e meio do seu ministério, Pedro se levanta em nome de todos e começa a fazer a primeira pregação da história da igreja. Isso que a gente faz aqui todo culto, isso que você tem semanalmente nas células, como um momento de ensino, de pregação, de exposição, da revelação sobre Deus, na sua palavra, os seus conceitos. Pedro teve o privilégio de ser o primeiro a fazer uma pregação pública, agora sem mais a presença humana de Jesus, mas cheio do Espírito Santo. E essa é uma pregação incrível, se você quiser ler o Atos capítulo 2 inteiro. 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia, ao final daquela pregação, e receberam Jesus como seu Senhor. Eu poderia dizer que essa mensagem se resume em um versículo. Em Atos capítulo 2, versículo 36, nós podemos ver em uma frase o resumo da poderosa mensagem da igreja nessa terra, que diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso, porque Pedro estava falando para a nação de Israel, para aqueles que vieram para aquela festa judaica, e ele diz o seguinte: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Aquele Jesus que foi crucificado pelo próprio povo, Deus o tornou Senhor e Cristo. Diga assim comigo: Deus tornou Jesus Senhor e Cristo. Se nós entendermos essa mensagem como central para o Evangelho, nós de fato podemos ser, como igreja, os representantes do Senhor Jesus nessa terra.
Precisamos entender, e isso tivemos já muitas mensagens sobre isso em tempos recentes, do poder do Evangelho, do conceito do Evangelho, da palavra Evangelho, do que representa Jesus ser o Cristo. Mas hoje eu quero te falar que uma grande identidade de Jesus sobre a sua igreja, e se somos cristãos, se estamos aqui hoje, se queremos a intervenção de Deus, se queremos que o Senhor tenha uma aliança conosco, precisamos ter algo claro, é que Jesus é Senhor, e não apenas é Senhor de alguém ou alguma coisa ou algum lugar, mas Ele precisa ser o Senhor das nossas vidas. Essa é a premissa fundamental do Evangelho. Contudo, assim como nos dias de hoje, nos dias bíblicos em que foi escrito o Novo Testamento, nós vemos um outro texto na palavra de Deus muito interessante. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá também, vamos citar vários textos hoje. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5, nós vemos um texto da Bíblia muito interessante, em que nós percebemos que, não somente no século 21 ou em outros momentos pontuais da história, mas parece que ao longo de toda a existência humana, sempre existem outras possibilidades de que nós possamos escolher outros senhores para a nossa vida, que não sejam o verdadeiro Deus e o seu Filho amado enviado para nos salvar. Então nós vemos dentro desse conceito, que apesar de Jesus ser constituído pelo próprio Deus como Senhor e Cristo, existem, como é o tema de hoje, muitos senhores diante de nós. Muitas situações diante de nós que podem romper com o nosso desejo que Jesus seja o nosso Senhor. E diz assim em 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, e Paulo coloca essa expressão agora explicativa, como de fato há muitos deuses e muitos senhores. Diga assim comigo, muitos deuses e muitos senhores. Olha o que ele diz no versículo 6. Para nós cristãos, nós que cremos em Cristo, nós que nos submetemos à palavra de Deus, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Diga assim comigo, para mim, há um único Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Então essa é uma grande percepção que nós precisamos ter na igreja, porque nós vivemos em tempos em que muitos líderes religiosos têm pregado sobre o ecumenismo. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre cultos ecumênicos, eventos ecumênicos, religiosidades sincréticas, em que as pessoas aceitam várias crenças opostas entre si, diferentes na sua filosofia, como válidas para que as pessoas estejam de fato bem e vivendo uma vida em que se encontrem, em que Deus esteja presente. Eu cheguei, por exemplo, a ouvir de um teólogo o incrível absurdo que em religiões ocultistas, em que se fazem de forma muito discrepante e descarada, rituais em adoração a deuses que não são bíblicos, que não são o Deus da Bíblia, um teólogo me diz que nesses ambientes a graça de Deus também está salvando as pessoas, porque elas estão exercendo a sua fé. Então, se estão vivendo algo por fé, Deus está lá e está recompensando. Isso é um absurdo teológico e bíblico, e nós precisamos entender que Jesus vem em distinção a qualquer outro Deus que se estabeleça. Jesus vem em distinção, em singularidade, contra qualquer outro Senhor que se proponha a se colocar diante de nós. Então nós como cristãos precisamos ter uma clareza da nossa salvação, da nossa fé e da nossa esperança. Como diz o apóstolo Pedro na sua carta, lá no finalzinho da Bíblia, ele diz que nós precisamos sempre ter em mente a razão da nossa esperança para qualquer pessoa que nos confrontar, que nos perguntar, que se colocar diante de nós, querendo saber em quem nós cremos, quem é o nosso Senhor e quem é o nosso Deus. E se eu te perguntar hoje quem é o teu Deus, se eu te perguntasse hoje quem é o teu Senhor, o que você estaria pronto a responder? E será que isso seria verdade ou seria uma hipocrisia?
É isso que nós vamos falar hoje, e olhar para nós mesmos e percebermos como que está tão perto de nós muitos outros senhores que se apresentam e que podem estar roubando de você e de mim algo que Deus tem reservado para nós nesse momento em que nós estamos. A partir disso, eu quero te trazer várias evidências da palavra de Deus. Se não der tempo de abrir na tua Bíblia, você pode anotar. Mas em primeiro lugar, eu preciso que nós venhamos entender sobre esse senhorio espiritual nas nossas vidas. Quem tem autoridade sobre o nosso ser no mundo espiritual? Quem é o nosso Senhor? Quem é que tem o direito, a legalidade de causar influência espiritual sobre as nossas vidas? O fato de estarmos sentados num culto não faz de Jesus o nosso Senhor. O fato de nós estarmos dentro de uma casa, numa célula, não faz isoladamente esse fato sozinho Jesus ser o nosso Senhor. Então, de fato, nós precisamos entender quem é o Senhor. E eu te digo nessa noite que, biblicamente e pela realidade do mundo espiritual, o Senhor é aquele que te comprou. O Senhor é aquele em que você deu liberdade para ser comprado, conquistado. É aquele a quem você se entregou. O Senhor é aquele que nos compra, aquele a quem nós decidimos pertencer. Isso é uma expressão muito forte, mas é isso que a palavra de Deus nos ensina. Espero que você esteja preparado para palavras fortes nessa noite, como em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. 1 Coríntios 7, 23, você estava aí no capítulo 8, volte uma página na tua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. O apóstolo Paulo está nos ensinando. Jesus nos comprou por um alto preço. Tem uma canção antiga que nós cantamos no tempo aí do século 20, século 21, na Igreja de Cristo, que diz: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, para que fôssemos irmãos, para que sejamos família da fé aqui neste lugar. Diga assim comigo: meu Senhor me comprou por um alto preço. Nós precisamos entender isso, que Jesus não se sacrificou na cruz só porque foi uma injustiça. Jesus não morreu na cruz só porque alguém passou ele para trás, alguém conseguiu convencê-lo, alguém traiu ele por 30 moedas de prata. Jesus entregou a sua vida e com o seu sangue, Jesus venceu o pecado. Com a sua morte, Jesus aniquilou o pecado. E agora ele abre um caminho para Deus por meio da sua ressurreição. E a palavra de Deus nos ensina que o Senhor nos dá. Ele nos dá de graça esse caminho, desde que nós aceitemos sermos comprados por Ele. E essa expressão de ser comprado por um Senhor, ela remete àquele conceito bíblico de escravidão, de servidão, que nós falamos semana passada, que não é a mesma escravidão que nós temos em mente de tempos recentes, de uma exploração em que torna indigna aquela pessoa, que nem trata como ser humano aquela pessoa, mas é uma escravidão bíblica no sentido de que alguém tinha uma dívida, e por fato de ter uma grande dívida, acabou se vendendo, acabou sendo comprado, e agora tem que existir para trabalhar para o seu Senhor, mas dignamente. Isso acontece dentro da realidade bíblica judaica. Por outros tempos que existiam, outras situações sociais, culturais e financeiras, antes da vinda de Jesus. Mas nos dias de Jesus, Jesus não prega nada sobre escravidão. Porém, o Império Romano, que fazia parte da vida normal, da cultura do mundo daquela época, tinha muitos escravos. Dizem que em torno de 50% da população do Império Romano eram pessoas que não tinham liberdade, que pertenciam a outros, que não tinham os seus lucros, que tinham que trabalhar para outros de maneira forçada, porque se venderam por endividamentos, por dívidas de herança, por várias situações. Então, quando a Bíblia fala de escravos, fala de algo muito mais compreensível para o tempo que foi escrito do que para a nossa mente hoje. Mas mesmo assim, hoje, isso precisa tocar o nosso coração. E essa mensagem não pode ficar escondida. O Senhor Jesus só é Senhor das nossas vidas porque Ele pagou o preço da nossa existência. Ele pagou o preço do pecado que nos dominava. Ele pagou o preço de vencer a morte em resgate da nossa vida. E aí a palavra de Deus está nos alertando em 1 Coríntios 7, 23. Entenda isso. E não permita servir
servir a outros senhores. Não permita-se ser escravo de homens. Não se permita se submeter. Entenda o preço que Jesus pagou por você e não se sujeite aos muitos senhores que estão ao seu redor. Quando nós paramos para pensar sobre isso, muitas vezes vem na nossa mente o seguinte: Jesus é o meu Senhor porque Ele é o meu Deus. Eu não estou adorando outros deuses. Eu não estou adorando Buda, eu não estou adorando deuses indianos, deuses hindus, eu não estou adorando deuses de outras culturas, eu estou adorando o Deus da Bíblia. Mas nós percebemos na palavra de Deus que, muito mais profundo do que isso, são os senhores que se apresentam aos cristãos, aos que creem no único e verdadeiro Deus, porque como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, nós sabemos que é só um Deus e que todos os outros deuses são falsos, mas quando nós entendemos o cristianismo, essas divindades não concorrem conosco mais. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando nós nos voltamos para Jesus, nós não queremos ter uma aliança descarada com outros deuses, mas apesar disso, nós podemos ter outros senhores. Outras pessoas podem se tornar nossos deuses. Pessoas que amamos podem estar sendo nossos deuses. Coisas que nós temos podem estar sendo nossos deuses. Um time de futebol pode ser o nosso Deus. Existem muitos senhores rondando a autoridade espiritual da nossa vida. E quando nós entendemos isso, eu quero que você pare para pensar um pouco. A salvação de Deus, por meio do Senhor Jesus, ela vem para as nossas vidas de graça e pela graça. Jesus assumiu o custo, Jesus assumiu o prejuízo, Jesus assumiu o preço alto que foi pago e nos dá isso de graça. Quando nós aceitamos essa compra de graça, nós aceitamos gratuitamente, Ele pagou o preço, nós nos tornamos seus servos. E agora eu te pergunto, você precisa desembolsar para ter acesso à maioria dos pecados que te tentam? Você precisa pagar pela maioria das coisas que te afastam de Deus? Se a pornografia, por exemplo, é algo que causa tanto prejuízo, por que ela não tem um valor alto? Se a pornografia é algo que de fato tem tanto poder sobre os homens da nossa sociedade, por que ela não custa caro? Por que ela não é um valor absurdo? Se a prostituição é algo que de fato pode te dominar espiritualmente, por que se é algo que mexe tanto com homens e mulheres, situações de prostituição, por que não custa muito caro? Por que é possível cometer adultério de graça? Por que é possível mentir de graça? E se dar bem muitas vezes no momento? Por que é possível acessar pornografia de graça? Você sabe por quê? Porque aquilo que vem de graça sobre o teu espírito está te comprando. Aquilo que você faz achando que é malandro, achando que está fazendo algo muito espetacular, que no fundo sabe que é um pecado e não paga por isso, ou às vezes paga um valor irrisório, isso está vendendo a autoridade sobre o teu espírito. Isso está se tornando um senhor sobre a tua vida. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber o pecado com olhos diferentes. Nós começamos a antever as tentações e os pecados como armadilhas. Se você é um cristão convicto, quando vem uma tentação, quando vem um pecado, quando vem algo que vai te dar prazer, que é de graça, que você sabe que desagrada a Deus, você sabe do alto preço que foi pago, você já olha isso não pelos teus instintos e pelos teus desejos, você já olha isso como uma armadilha. Isso é uma cilada que está posta diante de ti, e se você cair nessa cilada, você se vende. Você estabelece um novo Senhor sobre a sua vida, pela graça. A graça das trevas, a graça do inferno, a graça do mal. O pecado nos compra a culpa, compra a vergonha, compra o prejuízo da sua consequência em nosso espírito. Quando nós entendemos isso, percebemos que
A tentação é sempre gratuita, porque ela oferece um novo Senhor sobre nós. E se você conseguir entender esse conceito hoje, você vai sair daqui vencendo muitos pecados que você, quem sabe, não conseguia há muito tempo superar. Quando nós percebemos que o Senhor é aquele que compra, veja que interessante, que biblicamente, não é apenas o fato de alguém pagar o preço que nos faz estar sujeitos a Ele. Por exemplo, Jesus morreu na cruz e pagou o preço pela salvação de toda a humanidade. Eu te pergunto hoje, neste momento, toda a humanidade está salva e Jesus é o Senhor sobre todos nesse momento? Não, porque espiritualmente não basta alguém pagar um preço. É preciso que aquele por quem o preço foi pago queira se entregar de coração, queira comprometer a sua mente, os seus pensamentos e a sua palavra, e queira agir condizentemente com aquele que pagou o preço. Então, por exemplo, se nós estamos dentro de uma igreja e dizemos: Jesus Cristo é meu Senhor, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, o Senhor é o meu Deus, Ele é o Senhor da minha vida, e amanhã nós agimos, o nosso coração e a nossa mente está se sujeitando à graça das trevas, às tentações de pecados, eu te pergunto, de verdade, quem está sendo o Senhor sobre o teu espírito? Aquele que você simplesmente canta e fala, ou aquele que o teu coração está vinculado, aquele que os teus comportamentos estão vinculados, aquele que o teu palavreado e as tuas emoções e os teus sentimentos estão vinculados? Comece a perceber comigo que existem muitos senhores nos rondando em todo o tempo. Jesus é um deles que está à porta batendo. A sua palavra está sendo proclamada sobre a tua vida hoje, e você tem autoridade sobre a tua existência para decidir quem será o teu Senhor. Mas entenda que existem muitos senhores e que o Senhor paga um preço. Desconfie daquilo que vem das trevas gratuitamente. Desconfie de riquezas ilícitas, desconfie de prazeres ilícitos. Não ache que isso vai te fazer bem, porque está comprando o senhorio sobre o teu espírito. Quando nós entendemos isso, eu te pergunto algo interessante. Quem são aqueles senhores que ameaçam o coração de um cristão? Quem são aqueles senhores que ameaçam o coração de alguém que já disse: eu quero servir a Deus, eu quero o projeto de Deus sobre a minha vida, eu quero a minha família dentro da palavra de Deus, eu não quero nada com outros deuses, eu quero isso para a minha vida. Talvez você nos visita hoje aqui ou aqui nessa live e ainda não tomou essa decisão e pode ter oportunidade hoje de fazer isso, de declarar Jesus como teu Senhor, mas eu creio que a maioria dos que estão aqui já disseram: eu quero que Jesus seja o Senhor sobre a minha vida, amém? Muitos aqui já disseram isso e creem nisso. Então agora nós precisamos entender, desses muitos senhores, quem são aqueles que nos ameaçam como cristãos? Que têm o poder de romper ou de diminuir o senhorio de Cristo sobre aqueles que já se voltaram para Cristo. E eu vou te levar agora a alguns outros textos bíblicos. Se você puder abrir comigo a tua Bíblia no livro de Lucas. Nós vamos ler dois textos em Lucas, um no capítulo 14, para começar, no versículo 26. Quem são os senhores, desses muitos senhores, que ameaçam o nosso coração, que ameaçam o nosso espírito, que ameaçam a nossa existência, uma vez que nós estamos aqui dizendo: eu preciso de Deus, eu quero Jesus na minha vida, eu quero ser um cristão? Quem são aqueles que nos ameaçam como senhores? Diz Lucas 14, 26, palavras de Jesus. Não se ofenda comigo, são palavras de Jesus. Reflita e aceite como palavra de Deus sobre a tua vida. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, Jesus dizendo, não pode ser meu discípulo. Olha os senhores aí rondando o senhorio de Jesus para alguém que quer ser cristão. Vamos ler de novo? Se alguém vem a mim, Jesus dizendo, e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então olha só que profunda essa palavra de Deus que fala conosco hoje, lá na raiz das nossas emoções, do nosso coração e das nossas intenções. A tua própria família pode estar tirando o senhorio de Cristo sobre a tua vida. A tua própria esposa, o teu próprio marido pode estar rompendo a autoridade de Cristo sobre a tua vida. O teu próprio pai, a tua própria mãe, no teu coração,
pode estar tirando a oportunidade de Deus te salvar, te restaurar e te abençoar e liberar promessas sobre você. Mais normal do que tudo isso, os teus filhos podem estar sendo muito mais Deus e Senhor sobre a tua vida, teu coração, a tua existência, teu comportamento, as tuas palavras, do que Deus que se revela na Bíblia e que enviou seu Filho Jesus Cristo. E ainda mais contemporâneo ao século 21, a tua própria vida, o teu próprio status, o teu bem-estar, o teu conforto, o teu luxo, a tua recompensa, o teu ego, podem estar sendo Senhor sobre você mesmo, tirando o lugar de Cristo na tua vida. Veja que eu estou falando para cristãos. Eu não estou falando sobre outros deuses, eu não estou falando sobre entidades, eu não estou falando sobre outras religiões, eu estou falando sobre coisas que você pode estar amando mais do que a Jesus. Situações e pessoas que você pode estar investindo mais amor do que em Jesus. E o que ele diz? Se amar qualquer um desses ou a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Em Mateus, no mesmo texto, ele diz assim: não é digno de mim. E aí nós aprendemos como que muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas não conseguem ser transformadas, não conseguem viver milagres, não conseguem se libertar dos vícios, não conseguem prosperar, não conseguem entender o chamado de Deus, não sabem nem se estão salvas, se têm acesso à eternidade, têm medo da morte, têm medo de qualquer coisa, porque amam a sua própria vida mais do que Jesus, amam o seu filho mais do que Jesus, amam o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido mais do que Jesus. Essa ministração é muito profunda. Então eu te digo que a família e os nossos relacionamentos que amamos e a nós mesmos são duas das grandes ameaças dos senhores que rondam o perigo de tirar a presença de Deus e o senhorio dele da nossa existência e do nosso futuro. Como é que nós podemos entender mais uma situação, circunstâncias que Jesus nos ensina? 2 capítulos para frente da Bíblia. Abra comigo Lucas capítulo 16 agora, por favor, se você puder, ou anote, ou escute. Versículo 13, Lucas 16, 13, 2 capítulos para frente. O Senhor Jesus continua na mesma temática sobre servir, sobre ter vínculo de senhorio. Ele diz: nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Deixa aberto aí que nós vamos voltar nesse texto daqui a pouquinho. Quando ele conclui assim: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e a Mamon, que é a divindade do dinheiro no tempo de Jesus. Jesus está nos ensinando, nesse intervalo de 2 capítulos da Bíblia, que 3 são as grandes ameaças dos muitos senhores que rondam a existência de um cristão: a sua família, a sua própria vida e o seu dinheiro. Diga assim comigo: a minha família, a minha própria vida e o meu dinheiro não podem tirar o lugar de Jesus. Dura é essa palavra, mas também é libertadora e com um potencial extraordinário de te fazer voar no ano de 2022 debaixo da bênção de Deus. Você acha que o nosso Deus todo-poderoso, Pai, glorioso, gracioso, misericordioso, perdoador, de alguma forma quer fazer mal para a tua esposa, para os teus pais, para os teus filhos ou para a tua própria vida? Você acha que isso é possível? Não! O nosso Deus quer fazer justamente o contrário. Quer restaurar o coração dos pais aos filhos, como diz em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. O nosso Deus quer restaurar as famílias, quer restaurar os casamentos. O nosso Deus quer trazer de volta a graça sobre os relacionamentos destruídos pelas trevas. Você acha que o nosso Deus não quer te abençoar? Você acha que o Senhor Jesus Cristo não quer que você brilhe nessa terra e prospere nos teus caminhos e tenha êxito como seu representante nessa terra? É claro que sim. O Senhor Jesus é um Senhor diferente de todos os outros, porque Ele nos compra para fazer seus herdeiros e não seus escravos. Ele nos compra porque por meio de servi-lo nós nos tornamos seus irmãos, filhos do mesmo Pai celestial. O Senhor Jesus nos compra para nos libertar da morte e das trevas.
mas nós não podemos permitir que existam outros senhores tirando o seu lugar. E agora nós precisamos perceber na palavra de Deus, diante dessas possibilidades na vida de um cristão, quem tem sido de fato o meu Senhor? Quem tem sido de fato o teu Senhor? E aí nós vamos ficar em Lucas 16, 13, nessa parte final já dessa ministração, dessa série Servir, sobre os muitos senhores. E vamos ler novamente quando Jesus nos ensina o seguinte: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então eu posso colocar aqui um incremento, juntando esse texto ao texto do capítulo 14, e poderemos dizer assim: nenhum servo pode servir a muitos senhores, pois odiará muitos e amará um, ou se dedicará a um e desprezará os outros. E vocês não podem servir ao mesmo tempo nem a Deus e ao dinheiro, nem a Deus e aos seus pais, nem a Deus e ao seu filho, nem a Deus e ao seu irmão, nem a Deus e à sua própria vida. Isso não funciona no mundo espiritual. Há um único Senhor e um único Deus, se quisermos dizer que somos cristãos e que cremos na palavra de Deus. E aí eu te pergunto, quem tem sido o teu Senhor? E com base nesse texto nós temos dois indícios, e nós vamos ter mais um texto final depois, para um terceiro indício. Como eu avalio então hoje, aqui nessa noite, se Jesus tem sido o Senhor da minha vida? Eu tenho um bebezinho de 5 meses, como eu avalio se ele não tem se tornado o Senhor do meu coração? Eu tenho recursos financeiros, você tem na tua casa também, como avaliar se esse dinheiro não tem se tornado o teu Deus acima de Deus? Então nós vamos extrair daqui desse versículo 2 princípios. Primeiro deles, quem você ama mais? Quem você ama mais? Aquele que você mais ama é o teu Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Aquele que mais ama, o outro vai ser colocado em segundo plano. O outro vai ser colocado em segundo lugar. Quem você mais amar, quem tem o primeiro lugar no teu coração, é o teu Senhor. Então é fácil de responder. Quem tem o primeiro lugar no teu coração? Deus, acima das palavras, nas atitudes, nas emoções, nas prioridades, em tudo que você faz? Ou é os teus irmãos? Ou são os teus pais? Ou é a tua esposa? Ou é o teu marido? Ou são os teus filhos? Ou é você mesmo? Quem tem o primeiro lugar no teu coração? Essa pandemia mostrou muita coisa que estava em primeiro lugar na vida de muitos cristãos. As crises mostram quem está pilotando o coração de alguém. Desavenças dentro de casa revelam quem é o Senhor do coração. Então essa é uma reflexão que você e eu devemos fazer. A quem nós mais amamos? Isso é uma coisa um pouco difícil de medir. Como nós vamos medir? Pastor, como é que eu vou medir quem eu amo mais? São amores diferentes, são sentimentos diferentes. O que eu sinto por Deus é diferente do que eu sinto pela minha esposa, do que eu sinto pelo meu filho, do que eu sinto pelos meus pais, do que eu sinto por mim mesmo. Como eu vou saber aquele quem eu amo mais? Biblicamente, amar é se entregar. Amar é se doar. Então é muito fácil entender. Aquele ou aquilo que você mais ama é aquele ou aquilo em que nos dias que você existe, não só no domingo às 6 da tarde, nos dias que você existe, você mais se entrega, você mais se preocupa em agradar, você mais se preocupa com a opinião, você mais se preocupa em viver para. É muito delicado isso, porque o Deus mesmo, vivo e único, nos manda viver em prol da nossa família, dos nossos filhos, da esposa, do marido, dos pais, honrar todos, amar todos. Mas a grande questão não é deixar de amar. A questão é a quem você mais se entrega, com quem você mais se preocupa, com a voz de quem você mais se importa. Com a tua própria voz, com a do cônjuge, com as dos pais, com as dos filhos, ou com a de Deus? A quem você mais se dedica na tua semana? A ti mesmo, aos teus pais, aos teus filhos, aos teus irmãos, ao teu cônjuge, ou a Deus? A quem você se preocupa em primeiro lugar em agradar na tua semana?
Aos teus pais, aos teus filhos, a ti mesmo, ao teu cônjuge, aos teus irmãos, ao teu chefe, ou a Deus? Ou ao teu dinheiro? Ou aquilo que você pode comprar? O cristianismo tem sido banalizado, o cristianismo tem sido escanteado, o cristianismo tem sido barateado. E eu tenho muito medo do nosso tempo e da responsabilidade que Deus coloca sobre a minha vida e tantos outros que se levantam como pastores nesse tempo, com aquele texto bíblico, em que a palavra de Deus diz que muitos chegarão diante do Senhor no último dia e dirão: Senhor, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei os enfermos. E ele dirá: apartem-se de mim, eu não te conheço, nem sei quem tu é. Aquele outro texto de Jesus, próximo a esse no livro de Mateus, em que ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, o que fazemos aqui das 6h30 às 8h30, cada domingo, o que fazemos nas nossas células, o que tantas pessoas se reúnem dentro dos templos, nesse dia em que estamos agora vivendo na nossa nação, é apenas um detalhe que Deus pede do seu povo. Deus pede do seu povo: se reúnam, me adorem, celebrem, cantem um cântico novo, recebam instruções dos sacerdotes, amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, estejam vivendo como um povo. Só que isso é um detalhe, é uma pequena parte do que Deus pede, sendo nosso Deus e nosso Senhor de nossas vidas. O que você faz amanhã importa, o que você pensa quando está sozinho importa, as decisões que você toma importam, quem está no teu coração importa, as vozes que você quer ouvir importam, porque o nosso Deus precisa ser Deus todos os dias da nossa história, diante de tantos senhores. Em segundo lugar, Jesus nos ensina em Lucas 16:13, se dedicará a um e desprezará o outro. Então, muitas vezes nós precisamos fazer escolhas. Deus não quer que nós façamos escolhas toda hora, entenda isso. Deus quer que nós possamos ter tempo para tudo. Deus quer que nós tenhamos tempo de descanso, é isso que a sua palavra ensina. Deus quer que nós tenhamos tempos de prazer, tempos de lazer. Deus quer que nós tenhamos tempo de estar com a família, tempo de ensinar os filhos, tempo de dedicar ao cônjuge, tempo de honrar os pais. Deus quer tudo isso, não me entenda mal. Deus quer que tenhamos tempo para tudo. Mas em alguns momentos Deus prova o nosso coração, e Ele coloca situações diante de nós em que temos que escolher ou viver o seu reino e a sua vontade, ou viver o reino e a vontade do filhote. Ou viver o seu reino e a sua vontade, ou viver o reino de fazer o meu dinheiro só crescer. Ou viver o seu reino e a sua vontade, ou viver o reino daquilo que a minha família diz que é o certo, contrário à palavra de Deus. E nesses momentos de prova, que não é o normal da vida, são momentos específicos, eu te pergunto: a quem você tem se dedicado? Quem você escolhe? Quem é o primeiro na tua vida? E para nós encerrarmos, Atos capítulo 5, versículo 29. Atos capítulo 5, versículo 29. Eu tenho uma alegria de falar da palavra de Deus. Eu tenho tanto prazer de falar da palavra de Deus. Eu espero que essa palavra esteja ministrando no teu coração. Eu espero de verdade que esteja transformando a tua vida. Eu espero de verdade que esteja causando um impacto no teu espírito nessa noite. E que você reaja, que eu reaja, que nós venhamos corresponder ao que o Senhor está falando conosco como família da fé aqui neste lugar. Porque nós vemos uma última característica de quem tem sido o nosso Senhor, quando uma situação aconteceu em que o apóstolo Pedro precisou decidir: se obedece os homens, tem benefícios de homens; se obedece a Deus, tem benefícios de Deus e prejuízo de homens. Em um tempo sanguinário, em um tempo violento, em um tempo de perseguição, em um tempo de ameaça de prisão e de morte, o apóstolo Pedro nos ensina em Atos 5:29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes, quem, gente? A Deus do que aos homens. De novo, não me entenda mal, o Senhor nos ensina a sermos obedientes. Obedientes aos nossos pais, obedientes aos professores,
obedientes a qualquer autoridade governamental, autoridades espirituais, autoridades no trabalho. Obediência é um padrão da palavra de Deus. Mas tem momentos que vem a prova, de novo a prova, em que é colocado em confronto. Eu vou obedecer, agora está em confronto. Quem eu vou obedecer? Aos homens e ter o seu favor? E deixar que Deus não seja meu Senhor aqui nesse dia, nessa situação? Ou eu vou obedecer a Deus, arriscando ser prejudicado pelos homens nos seus princípios errados? Todos nós no século 21, no Brasil tão malandro em que vivemos, temos a oportunidade quase que diária de escolher entre obedecer a Deus e aos homens. Ontem mesmo nós estávamos numa situação, num passeio em família, com alguns discípulos, numa cidade turística aqui do Rio Grande do Sul. Quem acompanha lá no Instagram estava vendo onde é que nós estávamos. E teve uma situação em que nos ofereceram um benefício de uma refeição num local. Mas para acessar essa refeição nós tínhamos que informar alguns dados pessoais, e entre eles estava a nossa renda. E naquela situação, o vendedor, o que estava captando clientes na rua para serem clientes de um hotel, tinha que assistir uma performance de alguns minutos e depois ganhava uma refeição. E nós estávamos com fome. Então ele disse o seguinte: vocês podem entrar, só vamos pegar uns dados aqui. Qual é o teu primeiro nome? Qual é o carro que tu tem? Qual é a cidade que tu vem? Qual é a tua profissão? E qual é a tua renda? E aí naquele momento nós estávamos juntos e um de nós não tínhamos a renda mínima para entrar naquele evento. E aí prontamente o rapaz que estava ali, lembra, nós estávamos com fome. E essa cidade que nós fomos tem muitos fundidos deliciosos. Estavam nos oferecendo um gratuito. Lembra? Veio de graça. Veio de graça. E aí então ele disse: não, vocês não podem falar essa renda, vamos falar um pouquinho mais. Só bota aqui no papel, isso aqui é só um número. Bota aqui no papel aqui, vocês podem entrar e se divertir. Resumo da conversa: o rapaz começou a fechar a cara, começou a não gostar do assunto. Nós não ganhamos fundi de graça, mas não obedecemos os homens antes que a Deus. Eu estou falando de um exemplo ridículo, de uma situação cotidiana, mas que todos os dias nós podemos escolher quem está sendo o Senhor, a quem nós obedecemos. Todos os dias você pode escolher entre obedecer a Deus e os homens, em que você começa a perceber que a mentira não é uma coisinha pequena, é uma armadilha. O status é uma armadilha, muitas vezes, quando ele é mentiroso, quando ele é falso. E nós estamos falando que Pedro estava ameaçado de ser preso, mas ele disse: eu não vou parar, eu vou obedecer antes a Deus. Então, em último lugar, quem tem sido o teu Senhor? Primeiro, aquele que nós amamos, nos entregamos. Segundo, aquele a quem nos dedicamos. E agora, terceiro, aquele a quem obedecemos. Maridos, não ousem impor sobre os seus lares um princípio fora da palavra de Deus, porque se a tua esposa é crente, ela vai se rebelar. Chefes, não ousem impor uma falcatrua na tua empresa se você tem funcionário cristão, porque se ele é crente de verdade, ele vai ter o direito de se voltar contra você. E quem vai colher maldição não é ele. Pais, não ousem impor princípios errados e pecaminosos sobre a vida dos seus filhos, porque eles têm o direito de obedecer antes a Deus, se eles são verdadeiros cristãos. E quem vai colher consequências espirituais sobre a vida não é eles. E eu concluo nessa noite, diante desses muitos senhores que querem te ter, quem de fato você escolhe pertencer? Diante desses muitos senhores, quem você declara: reine sobre mim, a tua vontade em primeiro lugar, a tua palavra em primeiro lugar, os teus princípios em primeiro lugar, as minhas prioridades para ti em primeiro lugar? Como é que é o nome dessa pessoa? Eu mesmo? Meu filho querido? Minha esposa, meu marido? Meus pais, meu chefe? Meu dinheiro? Ou Jesus Cristo? Se você entender essa palavra hoje e reagir da forma adequada, vai acontecer tanta coisa de Deus na tua vida em 2022. Uma avalanche tão poderosa,
tão poderosa de crescimento, de rompimento, de brilho de Deus sobre a tua vida. E sabe o que mais que vem de lambuja? Bênção sobre você mesmo, bênção sobre os teus filhos, bênção sobre os teus pais, bênção sobre os teus irmãos, bênção sobre o teu cônjuge, bênção sobre o teu dinheiro. Mas eu não concordo com esse negócio de dízimo. Então o Senhor da tua vida não se chama Jesus Cristo. Mas eu não concordo com esse negócio de me preocupar com a palavra de Deus, para como é que eu vou educar meu filho. Então o Senhor da tua vida pode ser a super nanny, pode ser o YouTube, pode ser o vizinho, mas não é Jesus Cristo. Cristão deve levar o seu Senhor a sério. E Deus vai nos levar a sério e nos fazer brilhar em 2022.